Olá, professores, gestores, todos que acompanham o meu canal. Estamos aí, né, na maioria dos municípios do país, à beira do retorno às aulas, né, alguns municípios na próxima semana, alguns protelaram ainda mais um pouco. A situação da pandemia realmente se agravou muito no nosso país, mas de qualquer maneira, né, existe aí muitas propostas de retorno em diversas redes aí, de acordo com os índices da pandemia. Alguns lugares já vão retornar de forma presencial, muitos municípios autorizaram escolas privadas a voltar de forma presencial. É lógico que, né, com um terço dos alunos, enfim, aí tem toda uma lógica, não vai voltar todo mundo de uma vez. Alguns lugares vão voltar de forma totalmente remota ainda, porque a situação pandêmica é muito grave. Então, assim, é um momento, né, ímpar aí na história da educação, porque a gente já acostumou um pouquinho com a questão de aula remota, essas coisas todas, porém, né, o ano passado a gente já tinha iniciado o ano de forma normal, vamos dizer assim, e depois que a pandemia nos pegou e a gente foi se adaptando. E esse ano a gente começa o ano assim, né? Então é uma coisa um pouco diferente, que preocupa muito, né? Porque a gente já sabe, ou pelo menos imagina, né, que os prejuízos, principalmente nas redes públicas do nosso país, são incalculáveis por enquanto. Né? Eu realmente não arrisco dizer o quanto de prejuízo essa suspensão de aulas proporcionou aos nossos alunos, principalmente as crianças e aos jovens, né, na educação básica. O ensino superior ainda que conseguiu, talvez, ter um menor dos prejuízos aí por conta do público que tem uma outra acessibilidade, uma outra possibilidade de lidar com essas aulas remotas. Então, enfim, né, mas a gente vai ter que continuar enfrentando isso, infelizmente, porque as medidas tomadas pelos governantes não estão surtindo muito o efeito desejado por um motivo muito simples, na minha opinião, é claro. A população simplesmente está ignorando, né? Não toda a população, mas uma parte significativa da população está ignorando as medidas de segurança, os cuidados que têm que ser tomados em função da pandemia. E isso, obviamente, vai retardar cada vez mais uma normalização, né? A vacina num passo de tartaruga, né? Infelizmente, por conta de uma série de questões políticas aí que não cabe aqui a gente falar. Enfim, a ideia desse vídeo aqui, então, é trazer para vocês algumas ideias de como que a gente pode estar fazendo essa retomada das aulas, seja ela presencial, de forma híbrida, né, com uma parte dos alunos voltando, ou então com uma parte dos alunos, ou com todos os alunos em casa, né? Uma outra questão também é que a gente precisa considerar aqui é que muitas redes, mesmo com todos os alunos em casa, exigem que seus professores vão fazer o ensino remoto de dentro da escola, ou seja, convocar os professores para trabalhar presencialmente, né? A ideia do vídeo é realmente tentar ajudar, independente do cenário que se encontram vocês aí. Eu, né, mais uma vez conto aí com os comentários de vocês, com a divulgação, com as críticas, eu acho que isso é de extrema importância. Escreve, ó, Wagner, viu, o que você está falando aí não é assim não, ou então, ó, no meu município está fazendo de outra forma, né? Então, se vocês quiserem também, eu acho que os comentários desse canal aqui podem servir, inclusive, para troca de ideias entre vocês e tudo mais, tá bom? Então, vou fazer uma breve apresentação para vocês e aí espero que seja proveitosa de alguma medida, tá bom? Bom, então aqui a gente tem algumas sugestões pedagógicas aí para o retorno, né, de forma híbrida ou então até né, de forma 100% remota ainda, dependendo da localidade aí, beleza? Bom, algumas considerações importantes eu já fiz, né, que são ideias, né, que se baseiam em duas possibilidades de retorno, né, ou híbrida com uma parte dos alunos ou remota. Outra coisa que considera também é que às vezes os professores vão estar de forma presencial na escola, né, e as condições, né, sanitárias aí que vão variar, né, isso varia de acordo com região para região, tá bom? Bom, eu coloquei aqui, né, como se fossem passos, 5 passos para o início, então, do ano letivo de forma híbrida. Tá? Então, primeira coisa, organizar as turmas, tá? Organizar as turmas de acordo com as ferramentas que tem. Segundo, acolher os professores, né? Então, os professores precisam ser acolhidos pela escola nesse retorno. Organizar o acolhimento das famílias
e dos alunos, obviamente. Acolher as famílias e os alunos e planejar as aulas de acordo com as necessidades das famílias. Então, são esses 5 passos aí, essas 5 ideias que eu vou destrinchar um pouco melhor aqui para vocês, tá bom? Bom, então a primeira coisa, organizar as turmas. Obviamente, isso cabe aos gestores da escola, coordenador, secretária, né, secretaria da escola, né, a parte administrativa, o diretor, eles precisam, né, conforme já a experiência que tiveram no ano passado e conforme a escola está organizada, e aí vai variar muito, né, tem escola, tem rede pública e privada que tem plataforma própria, tem plataforma paga, tem plataforma gratuita, tem gente que não tem plataforma nenhuma, tem professor que está usando seu próprio WhatsApp ou Facebook, enfim, não importa. Quer dizer, não é que não importa, importa, mas assim, o que vai ter que ser usado é o que vai estar disponível lá na escola. Então, cada um aí na sua realidade vai organizar isso. Então, se é no Classroom, né, vai organizar as turmas lá no Classroom e a hora que o professor chegar, essa turma está pronta. Se for o WhatsApp, é a mesma coisa, vai organizar os grupos de WhatsApp e entregar para esse professor, tá bom? As famílias, então, elas precisam também ser comunicadas no início das aulas, com antecedência. Claro que os municípios, as escolas privadas já devem estar informando, mas é necessário, né, fazer aí uma aproximação já, porque, bem ou mal, a gente teve aí no final do ano, né, um distanciamento, antes mesmo do final do ano letivo, foi um fenômeno que ocorreu, pelo menos até onde eu conheço, em muitos lugares, um afastamento das famílias, né? Começaram simplesmente a deixar de frequentar as aulas remotas, e talvez muito disso baseado numa expectativa de que esse ano voltaria a ser ao normal, não sei, né? E considerando, né, a família considerando que aquele ano já era e tal. Esse distanciamento ele foi ruim, né? Porque já não era a gente já não atingia boa parte dos alunos da forma como se deve, e aí até esses alunos que eram mais presentes começaram a debandar no final do ano. Então, e aí de lá para cá passou fim de ano, passou férias, enfim. Então, é necessário, né, que se faça antes desse início das aulas, já por parte da gestão da escola, uma tentativa de reaproximação através das suas ferramentas aí, página da escola, enfim. E tudo isso precisa estar pronto antes do início das aulas, obviamente. Bom, outra coisa, né? E aí eu falo especificamente para diretor e coordenador pedagógico, né? Precisa se acolher os professores, né? A gente precisa levar em consideração, sobretudo aquelas redes públicas ou privadas que mantiveram os professores em home office o ano passado e esse ano vão trazer eles para uma lida, para uma aula presencial, né? Se o aluno estiver indo lá um terço dos alunos ou as famílias que quiserem mandar, enfim, não importa, ele vai ter que lidar também com aula presencial e a distância. Então, veja, esse professor está voltando agora para um contato presencial, não só com a questão dos alunos, mas com a própria escola, com os seus próprios colegas, por mais que eles conversassem por videochamadas e WhatsApp, enfim, né, é diferente esse reencontro. Então, o gestor precisa levar em consideração que é um recomeço, né? Tem gente que estava doida para voltar, tem gente que vai voltar morrendo de medo, tem professor que não volta, que tem restrição, que tem algum problema aí mais grave, que não pode se expor de maneira nenhuma aí para não pegar Covid, enfim, tem várias situações e todas elas precisam ser levadas em consideração. E eu não sei, né? Minha sugestão é que nesse encontro ou reencontro de professores, tem atribuição de aula, tem professor que muda de escola, vai para uma escola que não conhecia ninguém, enfim, tem tudo isso. Então eu acho que é uma reapresentação, um reencontro, e aí eu penso que precisa se conversar com esses professores, ouvir muito, medos, anseios, né? O que eles trazem depois desse um ano de confinamento, entre aspas, aí, né? Pelo menos confinamento ou distanciamento em relação à escola. É, o que isso afetou a vida das pessoas? Como que eles estão de saúde, né? Se houve alguma perda na família em função da Covid, sobretudo, isso pode ser muito traumático para quem está voltando, né? Então, tudo isso precisa muito ser levado em consideração, né? Quais as expectativas, né? O que eles pretendem, o que eles esperam desse ano, quais as ideias que eles têm acerca de tudo que está acontecendo, enfim. Eu acho que é um momento de muita escuta por parte da escola. E é claro, os gestores também precisam se falar,
né? Precisam se colocar e também falar das suas ansiedades. Eu acho que uma reunião que tem que priorizar o lado afetivo, o lado humano, né? Eu acho que não é esse acolhimento não é um lugar para se falar nesse primeiro encontro para se falar de planejamento, para se falar de plano de aula ou coisa que o valha, sinceramente. Né? Eu acho que é um encontro humano antes de mais nada e depois a gente, obviamente, tem que cuidar dessas coisas. Bom, num segundo momento, então, né? Aí sim a gente precisa começar a pensar nisso que eu acabei de falar, né? Começar a pensar como que a gente vai acolher as famílias. Junto com esses professores, né, a gestão da escola precisa pensar em como vai fazer isso. Uma das coisas, né, a gente precisa considerar o quê? Toda essa experiência que a escola e que todos os envolvidos na educação tiveram o ano passado. Já não somos mais novatos, né, no ensino remoto ou ensino híbrido. A gente já tem uma experiência de quase um ano. Então, o que deu certo, o que não deu certo, o que, que a gente pode continuar fazendo, o que, que não dá mais para continuar fazendo, porque não resolveu nada, só dá trabalho à toa. Eu acho que isso também é uma coisa importante, pensar no que efetivamente a gente pode atingir o aluno lá na ponta e que pode, de alguma medida, trazer um benefício para esse aluno em relação à aprendizagem, tá? Eu acho que não é momento de burocratização da educação, nunca foi, mas agora mais do que nunca, né? Acho que a gente precisa ser muito prático e objetivo. Acho que essa é a ideia, tá? Uma sugestão que eu coloco aqui, que fica para os gestores, né, a princípio aí, é gravar um vídeo da escola, como se fosse um vídeo institucional, né, mostrando para as famílias, olha, né, a gente está aqui, muitas escolas foram reformadas nesse ano que passou, se prepararam aí de mil maneiras, né, mostrar a questão da segurança sanitária para as que vão voltar, né, as marcas, já começar a fazer uma orientação para as famílias, olha, vai mandar seu filho, né, lembra da máscara, lembra de higienizar a mão, olha como está a escola organizada, tem lugar para sentar, tem mão única para ir, tem corredor com sinalização de ida e volta, enfim. Eu acho que já é um momento de mostrar que a escola se preparou para receber esses alunos, ainda que não agora, né, alguns lugares talvez daqui algumas semanas ainda, mas em alguma medida eles vão acabar voltando e isso precisa ser conversado com essas famílias. E eu acho que esse é um momento, não só, mas é um primeiro momento, né, que isso precisa ser feito e, né, com uma certa e aí esses vídeos, né, têm que ser encaminhados para as famílias através dos recursos, colocados na página da escola, na web, Facebook, YouTube, mandado nos grupos de WhatsApp, no Classroom, enfim, o que for aí de ferramenta que vocês tiverem, né? Outra questão, né, é o seguinte, e para fazer esse vídeo vocês vão levar em consideração o que vocês já sabem dessas famílias também, né? Os gestores conhecem aí, os professores também um pouco já, né, da experiência do ano passado. E também o professor precisa, né, pensar aí justificar um pouco, né, o professor e o gestor, justificar um pouco para essas famílias também por que que o retorno está sendo feito dessa forma. Embora a grande mídia exaustivamente explique todos os dias isso, né, eu acho que vindo da boca do professor, do diretor, olha, não dá para vir todo mundo, mas os que vêm pode vir porque vai ter a segurança necessária, enfim, isso é importante, tá? E valorizar também a participação das famílias, né? Eu acho que mais do que nunca precisa deixar claro que sem o pai e a mãe, sobretudo na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, não tem condição de você fazer nada se não tiver o apoio da família, né, nesse momento, tá bom? Bom, o quarto passo seria, então, efetivar isso que eu acabei de falar. Depois desse planejamento, fazer abordagem com as famílias, né? Então, apresentar o vídeo, um vídeo do professor se apresentando, porque agora a turma é nova, né? Então, ver a cara, né? Na medida do possível, abrir uma reunião aí via Meet, de repente, com as crianças, com os pais, ver o horário que é melhor, de repente não precisa necessariamente ser no horário da aula. Veja, não estou dizendo aí, isso é uma questão de cada escola, mas é uma flexibilização. Não quero e não deve se, em hipótese alguma, trabalhar mais do que a jornada prevista em lei. Tá? O que eu estou dizendo é que de repente pode haver uma flexibilização. Olha, no primeiro dia de aula, em vez de eu dar aula de manhã, todos os pais concordaram em eu abrir uma reunião do Meet de apresentação à noite, porque é o horário que eles estão em casa. Não sei.
E aí cada diretor vê a legalidade disso no seu município, na sua rede privada, e viabiliza ou não isso, mas eu acho que, né, não dá para travar a educação nesse momento. Aliás, né, espero que essa pandemia nos ensine de verdade a destravar a educação, que é muito engessada, né, na minha opinião. Enfim, tá? Então, eu acho que essas, né, eu não vou repetir porque eu já falei lá no planejamento, e aqui o que é a efetivação do planejamento do acolhimento das famílias, tá bom? E por fim, né, depois de todas essas conversas com as famílias, né, com todo esse. E aí, isso daí vai nessa primeira semana de acolhimento e tudo mais, né? Podem ser enviados, de repente, questionários para as famílias, enfim, ou conversas diretas, não sei. Mas isso daí vai também a trazer subsídios para os gestores e para os professores poderem planejar realmente suas aulas de acordo com a necessidade dessas crianças, né, e dessas famílias, tá? Então é importante saber o recurso tecnológico que a família tem, é importante saber como que está a saúde dessa família, se houve perda por causa de Covid, se tem criança do grupo de risco, familiar do grupo de risco, se tem, como que a família avalia o que aconteceu ano passado, acho que isso é de extrema importância, se não fizeram isso no fim do ano, tem que fazer agora, né? A família avalia que a criança aprendeu alguma coisa de forma remota ou não. Qual é a sugestão dessa família? Né? Eu acho que eu vi, de repente, a mãe lá, humilde, na sua humildade, pode ter uma ideia que ninguém de nós aqui nunca pensou, né? Para a gente poder ajudar ela a ensinar o filho dela. Então, eu acho que essa conversa é fundamental, né? Para poder realmente, é o que eu falei, volto a dizer, mostrar de forma prática e objetiva, né? Planejar de forma prática e objetiva, sem ficar inventando, né, planos mirabolantes, né, de aula que não vão, no fim das contas, dar em resultado algum, né? Acho que isso é importante. Então, acho que é o esforço e todo o empenho do trabalho que tem que ser dado agora tem que ser focado em objetividade, né? E o planejamento realmente efetivo, né? Eu penso que a partir do momento que a gente avaliar as crianças de forma presencial, é que nós vamos conseguir efetivamente fazer fazer essa esse planejamento, vamos dizer assim, efetivo, né, com base de fato na avaliação que a gente fez com as crianças. Eu acho que isso é fundamental. Então, não tem como a gente não avaliar presencialmente com aquela avaliação que a gente está acostumado, de acordo com as necessidades, e aí essa avaliação é só a pontinha do iceberg, né? Porque ela vai nos trazer os subsídios e vai nos mostrar, de repente, o estrago efetivo que foi feito, né, com esse afastamento das crianças das aulas presenciais. E aí a gente vai ter que elaborar aulas, né, com certeza, eu já falei isso em outros vídeos, a gente vai precisar buscar e pôr em prática as ideias construtivistas, socio-interacionistas que prevêem, né, aulas de acordo com as necessidades de cada um, né? Isso já estava dentro das concepções do ensino brasileiro desde a LDB de 96, mas a gente sabe que na prática muitas vezes a gente ainda não consegue colocar isso. E agora eu acho que não tem jeito. Se a gente quiser minimizar o estrago, né, e começar a buscar novamente uma equidade que a gente já vinha buscando antes da pandemia e que não conseguia alcançar, atendendo às especificidades desses alunos, tá bom? Então, espero que essas ideias possam ajudar em alguma medida vocês, tá bom? E compartilhe o vídeo, deixe seu comentário, um abraço e até a próxima.